E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, O Básico que Funciona. Um podcast que tem como objetivo simplificar a ciência da nutrição. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai discutir sobre uma questão e uma dificuldade que muitos de vocês acabam enfrentando no dia a dia. Nutri, o meu problema é que eu passo grande parte do meu dia fora de casa. E isso me dificulta demais de me alimentar bem. Como é que eu faço para me alimentar bem fora de casa? É exatamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. Como se manter na linha mesmo comendo fora de casa, ok? Eu sei que é uma grande dificuldade de muitas pessoas que têm uma rotina super corrida, que trabalha fora de casa e que acaba não conseguindo se alimentar bem, ok? Antes da gente começar, eu gostaria que você compartilhasse esse podcast com alguém, uma pessoa que se beneficiaria com esse tipo de conteúdo. Isso me ajudaria, me apoiaria nesse nesse conteúdo gratuito que eu preparo para vocês, ok? Então, se você gostaria de incentivar o meu trabalho, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga, porque vai me ajudar demais, ok? Então vamos lá. Eu sei que durante a correria do dia a dia, manter uma alimentação saudável pode parecer um desafio gigantesco. Nós temos ali o trabalho, responsabilidades pessoais e diversas outros tipos de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia e acaba faltando tempo para a gente se alimentar bem. Acaba que a gente não consegue se planejar e fica à mercê do que tem disponível ali no momento. O grande ponto é que nem sempre essas coisas que estão de fácil acesso e disponível ali pra gente é as opções mais saudáveis. Geralmente não é, ok? Então, um dos principais desafios que a gente encontra é em relação ao controle desses alimentos que a gente acaba não tendo fora de casa. A gente não tem o controle das preparações. A gente muitas vezes não tem um controle do volume dessas refeições fora de casa. Então, por exemplo, se a gente estiver num restaurante, a gente não tem um controle sobre a gordura contida na preparação daquele alimento. Nós não conseguimos ter o controle sobre molhos que tem certas preparações em uma salada. Isso pode acabar complicando e pode acabar dificultando você seguir aquela alimentação equilibrada. Então, eu entendo tudo isso. E outro grande ponto que eu já comentei um pouquinho aqui com vocês é em relação à falta de tempo. Ao mesmo tempo que a gente não tem um controle sobre a quantidade, a disponibilidade de alimentos que está ali disponível para a gente também não tem muito tempo, nós não temos disponibilidade de tempo durante o dia para poder realmente se alimentar bem. Eu sei que essa é uma grande dificuldade e que muitas vezes pode deixar a gente não escolher alimentações ou opções saudáveis. Então, quando a gente tem uma rotina super corrida, fica difícil parar para avaliar o que seria melhor para comer ali no momento. Então a gente acaba optando pelo que é mais fácil, qualquer coisa, né? Desde que esteja ali na mão, só para matar a fome rapidinho, porque tem que voltar para trabalhar rapidamente, né? Então acabamos deixando isso para lá e porque a gente deixa isso para lá, que a nossa saúde acaba se debilitando com o tempo, tá? Eu entendo sobre todos esses desafios, tá? Mas o grande ponto que você precisa trabalhar daqui para frente é em relação a planejamento e organização. Eu sei que você tem uma rotina super corrida, que você não para em casa e que blá blá blá. Ok. É exatamente por isso, porque você não tem tempo, que você precisaria demandar ainda mais energia para se planejar e para se organizar, para tornar aquela rotina mais viável para você facilitar suas boas escolhas. Se você não tem um planejamento, se você não se organiza com antecedência, sabendo que tem uma rotina hiper mega corrida, você não está criando um ambiente favorável para que as suas boas escolhas aconteçam. Você concorda? Agora, se você planeja com antecedência e se organiza, você estará preparado para lidar com aquela situação do dia corrido. Seria muito mais fácil porque você criou um ambiente que favorece suas escolhas alimentares. Então, é muito importante, ainda mais para você que passa o dia inteiro fora de casa, se organizar minimamente, entender como é que vai ser minha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sabendo que você tem mais ou menos um padrão de rotina, você consegue se preparar
para lidar com aquele tipo de situação e não ficar à mercê do que tem ali na hora para comer. Ah, mas é porque eu não tenho tempo e eu acabo comendo qualquer coisa de tarde, um salgado, ou um bombom, ou qualquer coisa que aparece. Pode parecer simples, né? São ações simples para a gente fazer em relação à organização, a planejamento, mas que faz toda a diferença. Quando você se planeja com antecedência, as chances de fazer escolhas saudáveis aumenta e muito. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo? Pois é, não vai ter. Por quê? Você evita tudo isso. Com planejamento e organização, porque você criou um ambiente que favoreça, acaba se tornando lógica aquela aquela decisão de se alimentar saudável, porque no final das contas você conseguiu se planejar, você conseguiu se organizar, tá? Então é muito importante que você faça isso para facilitar a sua rotina, ok? E aí é muito importante fazer aquele mini planejamento semanal das refeições. Então, crie um ponto de partida em relação a como é que vai ser a segunda, terça, quarta, quinta. Tem muitas vezes as pessoas têm uma rotina super corrida na segunda, na terça, mas às vezes na quarta e na quinta não. Então você poderia usar esses dias da quarta, da quinta-feira para poder se organizar para os restantes da semana. Ou às vezes você tem uma rotina super corrida de segunda a sexta, mas sábado e domingo você tem tempo. E aí naquele final de semana você conseguiria reservar um pouquinho de tempo na sua agenda para organizar o restante dos dias. Sei lá, preparar marmitas, ou preparar alguns lanches, ou até mesmo deixar uma proteína de fácil acesso pronto ali para quando você estiver mais com um tempo mais corrido, utilizar. Então, só alguns exemplos práticos do que você poderia fazer para facilitar a sua rotina. É pensar em como seria, como é que será a sua semana e com base nessa sua semana você observar, opa, realmente na segunda-feira eu não consigo parar para preparar nada. Então prepara no domingo, prepara no sábado, porque assim você consegue lidar com a segunda, com o restante das semanas com muito mais facilidade. Não vai ser com aquele pesar de, nossa, como é que eu vou me alimentar bem se eu não preparei absolutamente nada? É difícil? É muito complicado, ok? Então, ter esse planejamento semanal, se organizar no final de semana, te ajuda demais, facilita, economiza a sua vida, basicamente, tá? Outro ponto que a gente vai comentar bastante aqui é em relação a fazer boas escolhas em restaurantes. Em restaurantes, nós não temos muito controle, a não ser que você esteja no self-service, o que acaba sendo uma boa opção. Se você chegar num restaurante e conseguir optar por uma grande parte do prato ali por vegetais, seria muito bom. Vegetais, colocar uma porção de carboidrato, de proteína, aí você teria um controle muito maior. Outro ponto é você escolher muito bem, selecionar muito bem os restaurantes que você frequenta. Quais são os restaurantes próximos dos locais que você trabalha atualmente? Tem opções saudáveis, tem salada, você vai conseguir se controlar quando chegar lá, ou só tem lasanha, churrasco e um monte de coisas gordurosas que sim, são boas, são saborosas, mas que muitas vezes em exagero pode acabar prejudicando a nossa saúde. Como será algo do cotidiano, se você frequentemente vai a um restaurante, por que não tentar optar por uma opção mais saudável? Por que não você fazer aquela divisão do prato, onde metade do prato é salada, um outro quarto, você coloca ali de arroz, feijão e um quarto do prato fica para proteínas, né, carne, frango, peixe, enfim, ovos. Você conseguiria fazer essa divisão muito boa. Um ponto no restaurante é que você tem que tomar muito cuidado com os molhos, que muitas vezes vem uma adição de maionese, de gorduras, que pode aumentar e muito as calorias contidas naquela refeição. Cuidado com azeite. Eu sei que muitas vezes você também pode chegar lá no restaurante e jogar aquele azeite porque azeite é saudável. Sim, azeite é saudável, mas tudo em exagero pode ser prejudicial. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, cuidado para não errar nisso. Outro ponto que poderia facilitar no dia a dia, já que você passa muito tempo fora de casa, é você aprender a se portar frente às padarias. Se você não conseguiu se organizar para preparar um lanche da tarde e tudo mais, se tem alguma padaria próximo a você e pesquise quais são as padarias próximas a você, você também consegue fazer boas escolhas. Por que não chegar na padaria e pedir um pão com ovo? E atenção, cuidado com a manteiga.
muitas pessoas que estão preparando ali na chapa, eu não sei como é que eu falo, é a funcionária que prepara esse pão, dá-lhe manteiga. Então cuidado, só fala: "Olha, não precisa utilizar a manteiga para fazer o pão com ovo", porque muitas vezes pode lambuzar ali o pão com tudo, com queijo, com ovo, enfim, aí as calorias também poderiam subir. Agora se você pede para ele não adicionar a manteiga. Você consegue utilizar o pão com ovo e até mesmo às vezes pedir um queijinho, seria uma ótima opção para você se alimentar de uma maneira muito mais rápida e prática e de maneira que caiba no seu planejamento alimentar. Uma outra opção dentro de uma padaria, você também poderia comprar aqueles iogurte natural ou até mesmo aquele Iopró. Tem muitas padarias que têm aqueles iogurtes adicionados de proteínas que dá muita saciedade e é um alimento super saudável que você poderia incluir aí no seu dia a dia. Ou até mesmo aquele iogurte natural. Geralmente, quando eu tenho uma rotina super corrida de atendimentos e eu não vou conseguir parar para lanchar à tarde e eu não peguei nada, não preparei nada de casa, eu já tenho mapeado quais são as padarias próximas à clínica onde eu atendo, eu sei exatamente o que eu vou comprar, chego antes de atender, eu compro um Iopró, compro um iogurte, às vezes compro até uma paçoquinha, porque dentro do meu planejamento alimentar permite ter essa paçoquinha, e ali entre um atendimento e outro eu posso consumir esse alimento rapidamente e voltar aos atendimentos. Então tudo é planejamento. Então faça isso, você pode utilizar os restaurantes a seu favor. Você também pode utilizar as padarias a seu favor. Basta você planejar e fazer uma breve pesquisa de quais são os estabelecimentos que têm próximos ao seu trabalho, quais são os alimentos disponíveis e se cabe certinho ali dentro da sua alimentação saudável. Por exemplo, eu atendo também no Sudoeste, Brasília, que tem uma padaria, ao lado da padaria tem um hortifruti. Então, geralmente, quando eu atendo no sudoeste, eu já compro iogurte na padaria e compro banana e maçã, ou às vezes uva ou salada de fruta no hortifruti. Então, eu acabo me planejando muito bem para fazer uma alimentação saudável. Às vezes, eu até ando com fibras, com um pacotinho de fibras dentro da mochila, porque aí, caso eu faça essa refeição, e eu gosto muito de iogurte com frutas, eu também consigo adicionar essas fibras. Então ando com psyllium, com aveia, com um potinho de aveia dentro da mochila. Pode parecer estranho, mas vira e mexe, como não vai estragar e isso ia demorar muito tempo para estragar, acabo deixando ali dentro da mochila, vou utilizando à medida que eu for precisando, de acordo com a minha rotina, ok? Então é muito importante que você se planeje e utilize a seu favor os estabelecimentos, como restaurante, padaria. Outra coisa que você poderia fazer também, levando em consideração o planejamento e organização, é levar lanches saudáveis na bolsa. Você poderia levar frutas secas, castanhas, poderia ser opções de fácil acesso. Teve algumas pessoas e foi uma paciente minha que, antes dela entrar, obviamente, com alimentação saudável, com planejamento alimentar, ela levava uma barra de chocolate na bolsa. Então, eu imagino o que que acontecia, qualquer coisa de fome, ela recorria ao chocolate, porque era que estava de fácil acesso. Agora, se a gente conseguisse também incluir, sei lá, um sanduíche natural, uma bolsa térmica, ou frutas secas, ou uma castanha, claro que a castanha em si não vai matar a fome, mas se a gente conseguisse estabelecer uma refeição completa ali no momento, se estivesse na bolsa, seria muito mais lógico a gente, sei lá, pegar um sanduíche natural que já está ali disponível na nossa bolsa. Então é um quesito de se organizar e criar um ambiente que favoreça realmente as suas boas escolhas. Se você anda com barra de chocolate na bolsa, a probabilidade de você recorrer à barra de chocolate na bolsa é fácil. Agora, se você se planeja para ter frutas dentro da sua bolsa, porque você sabe que vai sentir fome às 15 horas da tarde, 16 horas da tarde, sei lá, e você já, opa, eu senti fome aqui às 15, já pego minha fruta, já pego meu sanduíche natural, que é uma das opções que você também poderia utilizar, e aí comer. Principalmente se você trabalha em um local onde tem um frigobar ou uma geladeira, sanduíche natural poderia ser uma ótima opção, porque você colocaria o pão, colocaria salada, colocaria uma proteína. Você poderia utilizar até mesmo os iogurte, levar de casa. Você poderia fazer algumas outras preparações mais elaboradas para levar de casa. Então, deixe esses lanches de fácil acesso próximo.
a você dentro da sua bolsa, dentro de um frigobar onde você trabalha, porque isso faz toda a diferença para facilitar na hora de você fazer boas escolhas na sua alimentação. E sempre tente selecionar alimentos que te tragam uma saciedade maior, uma refeição um pouco mais completa, que tenha carboidrato, proteína, gordura, tá? E saiba, utilizar esses coringas, esses lanches rápidos, porque vai facilitar demais, ok? Então, sempre selecione, eh, lanches rápidos, práticos, porque vai realmente sua vida vai mudar, basicamente. É uma questão de realmente você fazer um ajuste fino na sua rotina para que facilite todo o resto, tá? Então, só repetindo alguns alimentos que seriam interessantes você levar: mix de castanhas, amendoim, iogurte natural, barrinha de cereais, dependendo da barrinha de cereal. Poderia levar sanduíche natural caso você tenha frigobar ou até mesmo uma geladeira no trabalho, ok? São opções que você poderia utilizar para facilitar a sua rotina, já que você passa grande parte do seu dia fora de casa. Então, para finalizar, acabamos de ver que manter uma alimentação saudável, mesmo uma rotina que exige que a gente passe boa parte do dia fora de casa, pode parecer um grande desafio. Porém, o verdadeiro desafio está no planejamento e na organização que muitas vezes a gente acaba negligenciando e dificultando as nossas boas de fazer boas escolhas fora de casa. Então, se você consegue fazer esse ajuste fino, se planejar, você estará muito mais preparado para lidar com diversas situações no dia a dia. Então, saiba selecionar muito bem os estabelecimentos onde você frequenta, padaria, restaurante. Saiba levar também alimentos coringas na bolsa, refeições práticas de lanches fáceis, para você realmente recorrer quando você não tiver muito tempo. Pode ser uma boa escolha você fazer isso. A jornada de um processo de alimentação saudável depende muito de você se organizar, depende muito de você se planejar para realmente facilitar toda a sua rotina. Espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Se você gostou, compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo que irá se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.